Boa noite a todos. Todos me ouvem bem? Tá ok, Fabiola? Sim. Aham. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo Cine Imuno, ok? Nós vamos estar realizando a gravação desse evento de hoje. Se alguém se opor à gravação, peço que envie ao chat. Se não, nós vamos dar início à gravação, ok? Já tá gravando. Então, ok. Então, novamente, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, nosso Cine Imuno vai falar um pouquinho sobre o filme O Olho de Lorenzo. E quem vai estar aqui com a gente falando um pouquinho sobre é a professora Marileia Chaves Andrade. A professora Marileia, ela é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Minas Gerais, possui mestrado em Imunologia pela Universidade Federal também, e o doutorado lá. O pós-doutorado dela é do Centro de Pesquisa René Rachou da Fiocruz, e atualmente ela trabalha como professora da Universidade Estadual e vai estar aqui falando um pouquinho com a gente sobre o nosso filme. Professora Marileia, pode ficar à vontade, passo a palavra para você. Oi, pessoal, boa noite. Vocês me escutam bem? Sim. Sim, Maria. Boa noite a todos, boa noite, Valdemar. Prazer estar com todos vocês aqui, né? Vitória, você pode colocar aí para mim? É bom a gente estar discutindo imunologia nesse outro contexto, né? Eu acho que essas propostas, agradeço a Lídia, né? A Liga de Imunologia, de doenças infecciosas e autoimunes, pelo convite. Eu acho que é uma proposta interessante a gente pensar a imunologia em todos os contextos, né, e trazer a imunologia para a nossa realidade, né, ter essa interpretação da imunologia fora da academia, ver a imunologia, né, nessa perspectiva, assim, de uma história. Então, eu acho que isso traz mais realidade, né, traz a imunologia para uma perspectiva, assim, mais concreta, né? E ainda essa questão da gente discutir doenças, né, abordadas em filmes, o aspecto sentimental, eu acho que é muito importante, porque prende muito a gente e faz a gente se interessar mais. Então, obrigada a todos aqui presentes, né? É um prazer estar podendo. Sempre é um prazer falar de imunologia, e imagina, num sábado à noite, estamos aqui para ouvir um pouquinho sobre uma doença e os aspectos imunológicos. Bom, então, eu não sei se todos viram o filme, né? Um filme antigo, o filme mesmo, ele é de 1992. Com atores, assim, excepcionais, né, essa criança, eu não me lembro o nome da criança, né, que faz o Lorenzo, do ator, mas é excepcional, né, e acho que traz, na verdade, o filme traz um recorte, uma passagem na vida de uma família, que é a família dos Odoni, né, o Augusto Odoni, o pai, e a Micaela Odoni, e o filho Lorenzo. Essa família recém-chegada aos Estados Unidos depois de um tempo na África Oriental, nas Ilhas Comores, né, e então o filme inicia, não sei se vocês estão lembrados, pessoal, se por acaso o meu vídeo travar, ou o som falhar, me avisem, por favor, porque o meu Meet, quem é aluno meu sabe que está com problema e ele está travando muito o meu, então eu desligo o vídeo, tá? Por favor, me comuniquem. E aí o filme começa mostrando, eu acho que tem um aspecto, eu não sei se eu queria começar comentando isso, né? Um aspecto simbólico, assim, foi a minha visão, né? Que é trazida no início do filme, quando passa, né? Tem aqueles flashes, assim, do Lorenzo na África, né? E isso é até interessante,
porque quando tem o diagnóstico, né, um dos questionamentos, né, que o pai diz à época, né, fala que ele estava com problemas cognitivos e tudo, hiperatividade e tudo mais, né, problemas neurológicos, e aí o pai fala, como uma criança que aprende 3 línguas facilmente pode ter algum problema cognitivo? E aí, então, o filme começa, e é esse aspecto simbólico que eu gostaria de começar a discutir com vocês, mostrando esses flashes dele brincando nas Ilhas Comores, e tem um amigo dele, que eu não vou me lembrar o nome, que depois a mãe até chama para ficar com ele, né, que entrega uma espada para ele. E eu acho muito simbólico isso, muito bonito, a troca de olhares, né, é como se fosse um presságio, né, um pressentimento de algo que aconteceria e que ele teria que lutar muito, né, enfim, eu acho muito bonita essa passagem de um grande simbolismo, de uma grande sensibilidade do diretor em colocar isso. Bom, então, o filme começa com esses flashes, assim, dele, né, uma criança super ativa, super com nenhum problema, né, de socialização, enfim, esses flashes na África e depois eles, se eu não me engano, é Washington, não me lembro agora, nos Estados Unidos, recém-retornados desse período de 3 anos, no continente africano, e aí tudo bem, a criança vai para a escola, interage muito bem, mas começa a chamar a atenção das professoras a agitação, a perda de concentração, a desatenção. Bom, o pai trabalha, a mãe, né, mãe em tempo integral, as professoras chamam a mãe 2 vezes, né, e falam sobre essa desatenção e essa agitação. E o que ela fica muito surpresa, né, porque ele é uma criança, né, super tranquila, enfim. E aí, só para a gente contextualizar, quando começa o diagnóstico. Bom, Lorenzo, à época, ele tem 6 anos de idade, e então é diagnosticado com um quadro, uma doença grave do fenótipo, e tem um amplo fenótipo, né, que eu vou comentar com vocês. São 8 tipos de manifestações dessa doença, nessa faixa etária, de mais ou menos de 4 a 10 anos, quando ela se manifesta nessa faixa etária, normalmente é o quadro mais grave e cerebral, que foi o caso de Lorenzo, né, a manifestação cerebral, e então ele começa a fazer vários exames, e me lembro até que ele começa, né, a ter crises nervosas, ouvir som muito alto, né, enfim, e chega-se ao diagnóstico de um possível problema neurológico. Me lembro do pai até perguntar, mas o que seria um tumor, esclerose múltipla, né, ou seja, algum problema alguma doença que estava afetando o cérebro. Isso no diagnóstico de imagem, né, foi um diagnóstico complementar, mas o diagnóstico sorológico sanguíneo foi definitivo para entender qual a doença, né, e aí chega-se no diagnóstico completo, né, no diagnóstico concreto, que se tratava de adrenoleucodistrofia, né, a ALD. Enfim, e esse diagnóstico no sangue, né, por medida de ácidos graxos, né, em função da alta quantidade e dosagem de ácidos graxos de cadeia muito longa, né, em altas quantidades no sangue. E aí vai se ligando, então, que os problemas neurológicos estão associados a essa dosagem de ácidos graxos acumulada no sangue, essa quantidade elevada,
e a consequência neurológica disso, quais são, então, os órgãos principalmente afetados, daí tem-se, inclusive, o nome da doença, adrenoleucodistrofia, uma doença degenerativa, né, que leva à destruição dos órgãos afetados. E esses órgãos afetados estão no próprio nome da doença, né, adreno, remetendo às glândulas adrenais, a suprarrenal, e leuco de parte branca, né, a gente tem também os leucócitos, né, as células brancas. Ah, desculpa, Vitória, eu ia até pedir para você passar mesmo. E leuco, por afetar a parte branca do cérebro, que é a mielina. Então, a adrenoleucodistrofia é uma doença degenerativa que afeta principalmente o sistema nervoso central, né, o cérebro, e as glândulas, né, a glândula adrenal. Bom, então Lorenzo é diagnosticado e aí começa, né, é um filme muito bonito, muito sensível, né, principalmente pela luta dos pais, e eu acho que isso traz pra gente, além da gente discutir aqui o aspecto imunológico, né, que eu vou chegar no aspecto imunológico da doença, da adrenoleucodistrofia, essa imersão dos pais leigos na área, né, o Augusto, se não me engano, é economista, acho que trabalha no Banco Mundial, enfim, e começam a buscar auxílio, apoio médico, né, e os médicos vão falando sobre a doença, e a época, como eu disse no início, o filme é um recorte da fase da vida dessa família, né, o Lorenzo, ele é diagnosticado aos 6 anos de idade, né, e, interessantemente, por causa do tratamento, né, proposto pelos pais, descoberto pelos pais, ele vive até 30, mas o filme, ele passa, né, num período, se eu não me engano, é de 1984 até 1995, Lorenzo, acho que com 12 anos, enfim, não me recordo. Mas os pais, então, começam nessa busca, né, incessante de... eles perguntam aos médicos, né, mas quando recebem o diagnóstico, o triste diagnóstico, é uma cena muito bonita em que o médico chama os pais, quando eles fecham o diagnóstico e fala, olha, é uma doença muito rara, é uma doença hereditária, e é uma doença progressiva, que tem um prognóstico muito ruim. Quando diagnosticada, né, do diagnóstico, a partir do momento do diagnóstico, a criança vive normalmente 2 anos de idade. E é uma doença degenerativa, então, que acomete o sistema nervoso e adrenal, então você tem comprometimento hormonal muito grande da função cerebral, né? Então, a criança vai perdendo movimento, aí o pai tem uma cena muito bonita que ele vai lendo, né, mostra ele lendo tudo sobre, aí vê lá, né, buscando o que é a doença, né, e quais os sintomas, e como que é a evolução, aí vai lá, né, perda dos movimentos, cegueira, e aquilo ele vai, né, no final, depois de ler aquilo tudo, ele dá um grito, né, de desespero. E então é uma doença com um prognóstico muito ruim, né, muito ruim. E a criança pode chegar a um estado vegetativo, né, normalmente chega a um estado vegetativo, entrando em coma, culminando com a morte. Então esse era o prognóstico de Lorenzo. Então, enfim, diante de toda a dor, né, imagina você com um filho de 6 anos, uma criança super ativa, né, super carinhosa, né, o seu único filho, né, o pai, ele tinha outros filhos de um casamento anterior, e receber um diagnóstico tão fatalista como esse, né, tão grave. E é muito interessante, então, essa outra discussão, antes de falar da questão
dos aspectos imunológicos, a gente entender essa busca desses pais, né, que aí eles começam a perguntar ao médico, né, mas o que é isso, né, o que causou, e qual o tratamento? Então, vocês pensarem que até hoje, né, não há um tratamento, assim, com 100% de eficácia, imagine isso na época do diagnóstico, que, se não me engano, tá, acho que foi em 1984, entre 84 e 86. E aí, eles começam a buscar de tudo, né, a fazer essa integração com a ciência, né, acho que é um momento da gente, até muito apropriado, né, para a gente falar sobre esse filme, e a postura desses pais, né, de buscarem, de qualquer forma, a todo custo, um tratamento para o seu filho que recebeu um diagnóstico tão grave. E aí conversam com o médico propõe, né, inicialmente a retirada, e já eu vou falar, né, um pouquinho da doença, tá? Mas só contextualizando aqui, né, já que esses ácidos graxos, né, de cadeia longa, muito longa, saturados, né, principalmente com carbono com 24 e 26 interações, ligações, o médico propõe, ele já tinha esse programa, né, de alguns pacientes, né, com uma dieta restritiva, e é uma tentativa, olha, se há acúmulo, primeira coisa, ele não pode comer nada, né, retirar tudo da dieta dele que tem ácidos graxos de cadeia longa, né, de cadeia muito longa. Enfim, essa é a primeira tentativa e é feita, só que isso não melhora os níveis sanguíneos desses ácidos graxos, né, pelo contrário, até aumenta. Enfim, vou falar muito rapidamente aqui, tentam também uma terapia imunossupressora, né, porque já se sabia que tinha um aspecto de inflamação no sistema nervoso central, associada a uma desmielinização, muito semelhante ao que acontece, por exemplo, na esclerose múltipla, em outras doenças desmielinizantes, só que de outra etiologia, né? Mas então, já que tem um aspecto inflamatório, uma terapia imunossupressora, ela pode ser útil em reduzir a inflamação, né, e talvez retardar. Então, tem essa fase, mostrada também no filme, né, em que Lorenzo começa esse tratamento imunossupressor, e ele perde cabelos e tudo mais, e serve até, né, de estudos, assim. Tem uma cena do filme que ele vai para uma plateia, né, de estudantes de medicina, o médico está palestrando sobre a doença e sobre o caso dele, e leva a criança. E isso dá um desespero nos pais, porque acho que esse é um momento crucial no filme, de uma virada, assim, sabe? Em que a mãe fica olhando aquilo e fala, nossa, meu filho se expondo a tanto, né? E a doença, mesmo retirando a dieta, né, fazendo essa restrição de dieta e essa terapia com corticoide, imunossupressora, não melhora, pelo contrário, os níveis aumentam, e a terapia com corticoide, ela é muito agressiva, então o quadro de Lorenzo dá até uma acelerada. E aí o tamanho desespero dos pais, né, de buscar a compreensão da doença. Tem uma frase que eu até anotei aqui, eu acho que é a Micaela, a mãe, fala. Ela fala assim, eu até anotei, ele não devia sofrer por nossa ignorância. Achei isso muito profundo, muito significativo, que é quando eles começam a correr atrás, perguntar aos médicos, tem mais opção terapêutica, ainda que experimental? E os médicos dizem, olha, é uma doença muito nova. Só para você ter uma ideia, morre mais crianças nos Estados Unidos engasgado por batata frita do que por essa doença, mostrando o seguinte,
ainda não tem interesse de fazer um investimento muito grande em estudos sobre essa doença, porque ela é muito rara, né? E aquilo sensibiliza muito os pais, né? A falar, poxa vida, mas há crianças morrendo, ainda que seja raro, e meu filho foi diagnosticado com essa doença. Então, começa essa busca, gente, e é muito bonito, né? Pode passar, Vitória, só para a gente mostrar, não sei se eu vou conseguir visualizar, talvez eu pegue o meu aqui, porque está muito pequenininho para mim. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui, se melhora. Eu estou com medo de travar, mas melhorou aqui um pouco. Bom, então o que acontece? Eu já chego, tá, gente, nos aspectos imunológicos, estou contextualizando o que é a doença, né? Só para vocês terem uma ideia, como que é o conhecimento acerca dessa doença, eu fiz hoje, só para ter uma ideia bem atualizada, coloquei no PubMed os descritores, né? ALD, adrenoleucodistrofia, e cruzei immune response, immunity, só para vocês terem uma ideia. 29 trabalhos sobre a resposta imune da doença. Então, isso atualmente, né? A imunopatogênese é muito ainda, não vou dizer especulativa, mas as informações ainda muito limitadas. Tem-se uma ideia do que aconteça nessa neuroinflamação, mas profundamente esse conhecimento não se sabe. Bom, então, a adrenoleucodistrofia, só para a gente entender essa doença de Lorenzo, ela é uma doença genética, classificada no grupo de doenças associadas a erros inatos no metabolismo. Então, é uma doença que vai ter vias metabólicas comprometidas, e a gente vai entender, né, que erro no metabolismo é esse, né, nessa doença. E ela, então, é uma doença recessiva, é interessante mostrar nessa imagem, ligada ao cromossomo X, que tem uma parte também no filme que a mãe fica sabendo, o médico fala, né, que ela fala, mas como ele pegou isso? Aí ela pergunta para o médico, ele fala, não, é uma doença genética, ele herdou, ele não pegou, ele herdou. De quem ele herdou? Aí ele fala, é uma doença ligada ao cromossomo X, né, e ela é recessiva, então ela manifesta, a mãe ela é portadora, vou explicar já, mas as crianças, os filhos homens que manifestam. Então, ela é uma doença ligada ao X. Eu vou mostrar só aqui à direita, para vocês terem uma ideia do que aconteceu com Lorenzo, nesse aspecto, né, dessa herança, o que o Lorenzo herdou da mãe. Bom, primeiramente, ocorre uma mutação, e isso aconteceu, ela até pergunta assim, mas eu herdei de quem? A mãe pergunta, né? Bom, provavelmente da sua mãe, que herdou, né, da sua avó, enfim. E aí, aqui a gente tem, por exemplo, o pai de Lorenzo e a mãe de Lorenzo, né, à direita aqui. E a mãe, ela é portadora, é uma doença associada a uma mutação no gene ABCD1. Esse gene, ele está aqui no cromossomo X, se eu não me engano, na região, né, no lóculo XQ28, enfim, está aqui no cromossomo X e o pai aqui não tem, ele não é nem portador, né? Muito bem, os filhos, não sei se está dando para ver aí, gente, porque para mim deu uma travada aqui, tá tudo certo? Certinho? Sim. Tá. Então, olha só, os filhos, o que eles vão receber? As filhas vão olhar as filhas, né? As meninas e os meninos. As meninas, elas vão receber, nós sabemos que as mulheres são XX, então, elas vão receber, por exemplo, essa aqui, recebeu o X da mãe com o X do pai. Então, ela também é portadora, ela recebeu o X defeituoso, né? A mutação genética. Essa menina aqui, ela recebeu o X, a parte, o alelo não mutado do gene aqui,
da mãe e do pai. Então, ela é normal, nem portadora ela é, né? Este menino, ele recebeu o X não mutado, o alelo do cromossomo aqui não mutado da mãe, e o Y do pai, beleza. Esse é Lorenzo, seria Lorenzo, que recebeu o X da mãe e o Y do pai. Então, por que os meninos manifestam e as meninas não manifestam, elas são portadoras? Porque as meninas, as mulheres, elas têm um alelo normal, o X, por exemplo, do pai, que recebeu do pai. Então, só vai se manifestar no homem, porque ele tem o X aqui da mãe, com a mutação genética, e o Y do pai. No caso desse outro menino, ele recebeu o X, o alelo normal do pai, tá? E o outro X normal da mãe, enfim, o Y do pai, perdão, e o X normal da mãe. Então, o que acontece? Tem um percentual de chance grande dos filhos de mães portadoras manifestarem a doença, que foi o caso de Lorenzo. Provavelmente, se eles tivessem outro filho, ele poderia não herdar esse gene mutado da mãe, mas Lorenzo herdou. Então, como o médico diz, é uma loteria genética. É uma loteria genética. E aí, quando ele fala para a mãe que ela que passou, e isso é mostrado no filme, né, uma parte, assim, que ela fica se sentindo culpada, né, por ter passado esse gene defeituoso para o filho. Enfim, essa mutação no gene ABCD1, esse gene, ele codifica uma proteína que foi chamada proteína ALDP, proteína da adrenoleucodistrofia. Essa proteína é uma proteína, obrigada, Vitória, é uma proteína que está na membrana do peroxissomo, dentro das células, que é onde ocorre o metabolismo dos ácidos graxos, nesse peroxissomo. Então, essa ALDP, que é a proteína, né, normalmente, aqui seria a mutação, né, normalmente, o que acontece? Os ácidos graxos de cadeia muito longa, no interior da célula, né, e esses ácidos graxos, vale a pena destacar que isso é comentado no filme também, eles são de origem tanto da dieta quanto de produção endógena, então aqui está mostrando esses ácidos graxos de origem da gordura corporal e de origem exógena. Bom, a minha imagem travou, não sei se o meu som tá ok para vocês. Tá ok? Tá ok, Maria. Tá bom. Obrigada, é porque o meu Meet está com problema. Então, à direita mostra que, no caso da doença, né, essa enzima, essa proteína, ela não é formada, porque o gene está mutado, então não produz essa proteína. Se não produz, os ácidos graxos de cadeia muito longa não entram para o peroxissomo, onde eles seriam quebrados por oxidação. Se eles não entram, não tem o transporte deles, eles acumulam. E eles acumulam onde? Em células, né, e nos tecidos, onde, né, principalmente na matriz e dentro de células, fibroblastos são células registradas, assim, com grande quantidade intracelular, né, desses ácidos graxos de cadeia muito longa, e vão estar nos fluidos também, vão estar presentes no sangue. E aí, então, o que nós temos como consequência? Então, a gente já viu a etiologia, que é a mutação nesse gene, a consequência fenotípica, que é a não produção de uma proteína que faz o transporte dos ácidos graxos saturados para dentro da vesícula, onde eles vão ser metabolizados. Bom, e a clínica agora, né, a expressão fenótipo clínico, depende em qual faixa etária, tem mais ou menos 8 fenótipos de diferentes gravidades. Realmente o de Lorenzo é o fenótipo de maior gravidade, porque esses ácidos graxos acumulam no sistema nervoso central.
E aí, o nome da doença adrenoleuco é exatamente por causa do acúmulo desses ácidos graxos que não foram metabolizados nas adrenais, na suprarrenal, e no sistema nervoso central, levando a essa distrofia, essa degeneração. Então, a criança vai ter problema hormonal e, atualmente, a gente sabe que um dos tratamentos é a reposição hormonal e um processo inflamatório, neuroinflamatório, aí a gente vai entrar no aspecto imunológico, em função desse acúmulo anormal de ácidos graxos no sistema nervoso central. Então, realmente, o quadro de Lourenço foi o mais grave, envolvendo o sistema nervoso central, mas tem outros fenótipos. Quando o indivíduo manifesta na vida adulta a adrenoleucodistrofia, tem um quadro que é chamado de neuro, eu até anotei aqui, peraí que eu vou até olhar, de axonopatia, que é uma neuropatia periférica, é adrenomieloneuropatia. Nesse caso, que é a ALD do adulto, o que é mais comprometido é a medula espinhal e não o sistema nervoso central, porque o processo inflamatório é diferente. Na ALD cerebral, tem uma destruição de bainha de mielina. Na ALD do adulto, axonal, você tem uma destruição dos axônios, mas uma preservação do sistema nervoso central e da bainha de mielina. Então, o quadro, ele é grave, mas é muito menos do que uma destruição do sistema nervoso central, em que a gente observa a paralisia, a perda cognitiva, até chegar no estado vegetativo, como o Lourenço chegou. Bom, pode passar, Vitória, por favor? E aí, então, para a gente entender essa neuroinflamação, que é um dos elementos da patogênese, né, da gravidade da ALD que é tratada, né, no filme, a bainha de mielina, nós precisamos lembrar das células responsáveis pela produção e manutenção da bainha de mielina, que envolve, né, os axônios, e que é extremamente importante para a transmissão de impulso, para a condução do impulso. Os oligodendrócitos, que são células da neuroglia, né, são as células responsáveis pela produção da bainha de mielina e pela manutenção dessa produção. E no processo inflamatório, o que a gente vai observar é que há uma reatividade do sistema imune contra esses oligodendrócitos. E aí há uma destruição da bainha de mielina e não há formação. Então, você tem uma perda funcional muito grande, porque não tem neogênese, né? Uma formação de novo dessa bainha, porque as células são destruídas. Então, realmente, é um quadro grave que acomete o sistema nervoso central, levando a um processo inflamatório muito intenso. Pode passar, Vitória, por favor? E aí, então, vamos chegar no óleo de Lourenço. O que acontece no filme? Essa busca, né, dos pais que a gente estava comentando, e essa imersão na ciência, numa área que eles, né, não dominavam, é muito interessante. Eles começam a estudar bioquímica para entender. Tem uma parte muito interessante, né, para entender essas vias, o que estava acontecendo. Por que retirando a dieta, fazendo uma dieta restritiva, os ácidos graxos de cadeia muito longa não estavam reduzindo no sangue de Lourenço, pelo contrário, estava aumentando e muito. E eles começam a estudar, e tem uma parte que o pai, ele começa a entender esse alongamento da cadeia, né, pega clips e vai falando, né, da cadeia saturada e a cadeia insaturada. Por quê? Que retirando, né, fazendo uma dieta restritiva, que a gente poderia pensar, bom, se você retirar a fonte exógena,
apesar da produção endógena, mas isso era para reduzir, e não reduz. E aí ele começa a estudar, aprofundar em bioquímica, inclusive a discutir com o médico. E o médico fala com ele, olha, você está nos trazendo aqui uma informação importante que provavelmente essa via de biossíntese desses ácidos graxos endógenos, ela é uma via convergente. Bom, nessa busca incessante, eles até entram num programa com várias famílias, acho que mais ou menos 500 famílias, com crianças também com a mesma doença, e começa a arrecadar dinheiro para financiar, olha que interessante, gente, eles financiam um congresso internacional, e ele fala com esse médico que acompanha Lourenço, que é o doutor Nicolás, e ele fala, eu quero os melhores especialistas, deve ter algo, né, deve ter algo ainda em fase experimental. E aí o médico fala, mas é uma doença muito rara, se ainda que esteja em fase experimental, a gente não pode usar nenhum comitê, ele não fala esse nome, comitê de ética, né, mas o comitê não aprovaria a gente fazer esse teste em humano, precisaria passar, né, por outras etapas para que a gente começasse efetivamente a testar algum tipo de tratamento novo. Ele fala, não, vamos chamar profissionais, enfim, financiam um congresso internacional com vários profissionais para terem ideias, ouvirem esses profissionais. E eles falam, olha, quando ele entrega o dinheiro, ele fala que, tá aqui o dinheiro para o simpósio, para o Congresso Internacional, eu só tenho uma exigência, que a gente participe ativamente de todas as discussões, que a gente possa estar em todas as discussões, ele e a esposa. E eles realmente participam e começam a perguntar. E nesse simpósio, um pesquisador fala de um experimento em animais, se eu não me engano, em ratos, com o ácido erússico, que tinha dado uma boa redução dos ácidos graxos de cadeia muito longa no sangue, mas ainda em modelo animal. Antes disso, eu esqueci de comentar, eles testam o azeite de oliva, né, na dieta de Lourenço, para ver se causa uma redução ou um outro tipo de ácido graxo insaturado, para ver se causa uma redução desses ácidos graxos de cadeia longa, e realmente ele vai fazendo o gráfico, né, com os exames de Lourenço, e reduz, mas não o suficiente, né, não chega a níveis normais. E aí esse pesquisador fala, olha, tem um experimento aí, mais um experimento em modelo animal, mas é assim, muito arriscado, porque não se testou em humano. Enfim, gente, é uma busca aí para produzir esse ácido erússico, a mãe entra em contato, assim, pessoalmente, né, por telefone com indústrias farmacêuticas, para que produzam esse ácido, enfim. E aí se consegue, eles acreditam que isso vai dar certo. O médico é contra, não podemos, foi só um experimento, é ainda muito incipiente, em modelo animal, como é que a gente vai usar isso? Eles falam, a gente quer arriscar. Aí o pesquisador, me lembro dele falar assim, olha, mas esse ácido erússico, ele tem efeitos cardíacos, é cardiotóxico, né? Já é sabido que é cardiotóxico e tudo mais. Aí a mãe fala, eu vou começar a usar, e se não tiver problema em mim, né, não vai ter problema no meu filho. Enfim, eles começam a testar a formulação, e colocam uma pequena quantidade desse ácido erússico, diluído, na verdade, uma parte do ácido erússico para 4 partes do ácido do azeite de oliva, que eles já vinham testando, e viram uma redução, acho que 50%. Não chegou a níveis normais, os ácidos graxos de cadeia muito longa no sangue. E aí, enfim, começam a testar e vem resultado, né? Me lembro da parte do filme em que o laboratorista liga e fala, olha, deve ter alguma coisa errada, deve ter trocado a amostra,
ou seja, isso provavelmente não é do Lorenzo. Aí o pai pergunta, por quê? Ele fala assim, porque os níveis de ácidos graxos de cadeia longa, né, estão normais. Aí ele, né, dá aquela respirada, né, eles conseguiram, com essa formulação, normalizar os níveis dos ácidos graxos saturados no sangue de Lorenzo. Bom, isso é interessante a gente discutir o seguinte, isso não impede a progressão da doença, né, não impede a progressão da doença, mas minimiza, né, reduz os impactos, né, com certeza reduz a gravidade, porque não estando em excesso, esses ácidos graxos não vão acumular, não acumulando, essa resposta inflamatória nos órgãos-alvo, né, ela também é controlada, é reduzida. Pode passar, Vitória, por favor? Bom, então, só para a gente chegar, né, fiz um apanhado geral para a gente contextualizar o filme e a doença, para falar da imunopatogênese. É uma síndrome metabólica inflamatória, ou seja, é uma disfunção metabólica com consequências inflamatórias em função do acúmulo anormal, excessivo, desses ácidos graxos, nesses órgãos-alvo. Esse acúmulo, gente, aí que vai entrar no aspecto imunológico. Pode passar, por favor. Tem uma imagem, que acho que é a próxima, que ela está bem pequenininha, isso. Mas volta um pouquinho, Vitória, que é o que eu quero chamar a atenção, que essa imagem eu uso em muitas aulas. Quando nós entendemos, né, a atividade imunológica, eu falo assim, olha, gente, eu acho que até antes da gente entender o sistema imune na doença, que é extremamente importante essa compreensão, porque a gente, né, a medicina, ela precisa desse aspecto, desse conhecimento da fisiopatologia das doenças, né, para saber como intervir e até prevenir, né, então é fundamental. Mas nós precisamos entender a fisiologia do sistema imune na saúde, porque na doença a gente vai conseguir, de uma forma muito mais objetiva, cercar ou objetivar, ou olhar os biomarcadores imunológicos que estão alterados, né, fora daquele funcionamento, né, daquela atividade que é normal. Por que eu estou chamando essa atenção? O sistema imune trabalha o tempo todo, é isso que eu quero dizer. O sistema imune trabalha para manter a saúde, o equilíbrio do corpo. E costumo dizer que trabalhar para manter a paz é muito mais difícil do que trabalhar na guerra. Porque a manutenção dessa fisiologia, né, o organismo funcionando em perfeito equilíbrio, é muito difícil. E há muitas agressões cotidianas, muitas. A dieta, gente, a própria dieta, né, uma quantidade grande de proteína que a gente está ingerindo todo dia, que alcança o maior órgão linfóide do corpo, que é o intestino, e que estimula essas células, mas a gente não tem nenhuma disfunção em função disso, né? Nenhum desequilíbrio imunológico em função disso, né? A própria relação do sistema imune com a microbiota, isso é fisiológico. Então, o sistema imune está se relacionando com 100 trilhões de bactérias, vírus, fungos pelo corpo todo, principalmente no intestino, em perfeito equilíbrio. A própria relação do sistema imune com o corpo, a autoimunidade, ela é fisiológica, né? Então, assim, ela existe, a autoimunidade. Então, nós temos reatividade contra os autoantígenos, mas de uma forma basal, equilibrada. Bom, por que eu estou discutindo isso? Que com certeza, qualquer desequilíbrio do corpo, no caso aqui a gente vai falar de um desequilíbrio metabólico, isso vai levar à ativação do sistema imune, né? Então, um acúmulo de ácidos graxos em um tecido, isso vai levar, além da função das alterações bioquímicas e a consequência disso, a consequência metabólica disso, né? O próprio acúmulo vai levar a alterações locais e ativar as células do sistema imune residentes. Então, o sistema imune vai estar envolvido.
Agora, a questão a compreensão desse envolvimento da atividade imunológica, ela é fundamental para saber se é possível intervir nessa resposta inflamatória agressiva e controlar, ou mesmo impedir. E aí eu vou falar aqui, né, que ainda não se sabe exatamente como o sistema imune está envolvido com a progressão da doença. Exemplo, como marcadores imunológicos, citocinas, atividades celulares. Então, eu pego uma análise de TNF-alfa. TNF está aumentado, mas ele está diretamente, esse aumento associado com a evolução da ALD, isso ainda não se sabe. Então, esse conhecimento da atividade imunológica é extremamente importante para compreender a doença e, muitas vezes, para conduzir ações, estratégias imunoterapêuticas, tá? Então, pode passar, Vitória, por favor. E aí, eles começam, enfim, os trabalhos vêm mostrando, tentando entender qual que é a fisiopatologia dessa doença, o que leva a essa destruição, essa desmielinização. Olha que interessante, pessoal, comparando a adrenoleucodistrofia com a esclerose múltipla é uma doença autoimune, né? Que leva, associada à desmielinização, e a gente tem uma reatividade de linfócitos T contra a bainha de mielina, e essa desmielinização é por essa atividade autoimune celular. Muito bem. No caso da ALD, tem vários fatores que vão ativar uma resposta inflamatória, que vão estar associados com a gravidade. Bom, então eles colocam nessa imagem aí que um dos primeiros fatores para a gente pensar é o seguinte: vias metabólicas estarão alteradas. Isso tem consequências. Então, a própria alteração metabólica, a própria alteração no metabolismo celular, com vias deixando, né, de acontecer em função da ausência, né, de determinados elementos, né, que vão ser cofatores em vias, né, algumas enzimas, enfim, por causa desse acúmulo de ácidos graxos, então a gente vai ter um desequilíbrio metabólico. Isso já é tóxico para a célula. Então, esse desequilíbrio metabólico já leva a uma destruição neuronal também, né, de células onde está acontecendo, esse acúmulo está acontecendo no citoplasma das células. Então, eles colocam aqui esquematicamente, olha, que essa mutação no gene ABCD1, que, como consequência, não vai ter aquela proteína transportadora dos ácidos graxos de cadeia muito longa, por si, já vai levar um estresse oxidativo, com certeza. A via glicolítica e a via do ácido cítrico, elas vão estar alteradas em função disso. Então, você já tem consequência para a célula. Então, a gente já pensa, como eu citei anteriormente, é uma doença metabólica inflamatória. Então, essas alterações já vão ter uma consequência no sistema nervoso e na glândula adrenal, né? Pode passar, Vitória, por favor, levando a uma degeneração celular, uma destruição celular. Por favor, próximo. Ah, não, desculpa, volta, que você já tinha passado, as imagens são semelhantes. E aí, eu acho que eu não coloquei. Volta mais um, por favor. Acho que ficou faltando uma imagem. Ah, não, essa tá perfeito, tá certo. Pode passar a próxima. Isso. Essa imagem, é a mesma, né, gente? Eu copiei a mesma, peço perdão, mas não tem problema que eu falo, agora que eu percebi. É que eram duas imagens do artigo, mostrando uma relacionada à alteração metabólica e a outra, como essa alteração metabólica vai gerar a neuroinflamação. Então, pode voltar, por favor, naquele fluxograma mesmo aí. E eu já estou caminhando para o final, tá? Esse acúmulo de ácidos graxos e alteração nas vias metabólicas e geração do estresse oxidativo, isso já é tóxico. Então, você vai ter produção também de radicais livres, que são super tóxicos para a célula e que geram inflamação. Então, vocês pensam, a morte de células, seja por ação direta ou indireta, né, pela ação dessa privação metabólica, enfim,
Morte de células. Você tem ali uma quantidade muito grande de moléculas imunoestimuladoras sendo disponibilizadas, né, pela destruição da própria célula, que são aquelas moléculas que vão ativar os monócitos. No caso do sistema nervoso, que é o que eu estou dando ênfase, células da micróglia, que são os fagócitos, os monócitos no sistema, os macrófagos no sistema nervoso. Então, essas células ativadas, em função dessa destruição celular, em função desses elementos, né, que são aqueles que uma pesquisadora, Fiona Paury, chamou daqueles elementos do perigo, dos nossos autoantígenos, né, do perigo, que normalmente estão dentro de células, e quando a célula morre fisiologicamente, ela morre por apoptose, esses elementos não são disponibilizados. Mas quando a gente tem um processo inflamatório e tem morte por necrose, esses elementos do corpo, eles são disponibilizados em grande quantidade, estonas, dessas proteínas nucleares, o próprio material genético, que vão estimular células da imunidade inata, através daqueles receptores do tipo TOL, enfim. E aí essas células são ativadas. Células da imunidade ativada, inata, produzem citocinas inflamatórias ativadas dessa forma, né, por essa via. E essas citocinas inflamatórias são TNF-alfa, IL-12, IL-6, IL-1-beta, e vão favorecer, além de propiciar TNF-alfa, gente, estimula a via da ciclooxigenase 2, que vai levar à produção de prostaglandina, que é um mediador inflamatório potente, né? TNF-alfa tem ação vasoativa sobre célula endotelial, favorecendo o recrutamento de leucócitos para o processo inflamatório, enfim, vai ter um infiltrado de células inflamatórias no sistema nervoso, e o que os trabalhos vêm demonstrando, pode passar, Vitória, por favor? Aí eu só coloquei um print desse trabalho, né, que ele fala uma revisão sobre a imunopatogênese na ALD, pode passar? Então, aí, que é o que eu vou finalizar aqui, né, com esse processo, o que se conhece até então, tá, gente? Ainda há muitos questionamentos, se essa produção de citocinas, como eu disse anteriormente, está associado com a progressão, né, quando que surge, né, evolutivamente, no acompanhamento né, na evolução da doença, como que essa assinatura biomolecular, né, que perfil de citocinas vão sendo produzidos e qual que é o impacto disso. Então, ainda há muito o que se esclarecer. Mas que, de qualquer forma, há um processo inflamatório, inclusive, muito parecido com o da esclerose múltipla, no cérebro A, né? E aí, aqui o seguinte, essas células aqui, ó, tá mostrando os oligodendrócitos, que, como eu citei, são as células que produzem a bainha de mielina e que mantêm essa produção, né? Elas são células muito atacadas na adrenoleucodistrofia, diferente da imunopatogênese da esclerose múltipla. Apesar de um aspecto inflamatório semelhante, tem elementos que conseguem se diferenciar. Além do fato da ALD não ser autoimune, né, como a esclerose múltipla. Então, olha só, o que acontece? Esses monócitos ativados, esses macrófagos teciduais ativados, eles vão produzir citocinas inflamatórias e há muita quantidade de IL-12 sendo produzida. IL-12 é uma citocina que vai fazer polarização de ativação do linfócito T para um perfil do tipo TH1 inflamatório, produtor de interferon, produtor de IL-6, né, dessas citocinas IL-1-beta, que são muito inflamatórias, e TNF-alfa também. Então, esse ciclo vai permanecendo. Por quê? Há um desequilíbrio formativo, né, um desequilíbrio na ativação de linfócitos, levando para um perfil inflamatório em função da grande quantidade de IL-12, para o perfil do tipo 1,
E esses linfócitos, então a gente tem uma retroalimentação inflamatória. E esses linfócitos TH1 aumentados, eles vão produzir interferon TNF que ativa os macrófagos teciduais, a micróglia, que se tornam ainda mais produtores de citocinas inflamatórias e isso vai se alimentando. E ainda tem um aspecto interessante que eu vou só falar aqui, então tá a micróglia sendo ativada, produzindo citocinas inflamatórias e ativando linfócitos T, CD4, T helper para o perfil TH1. E ainda os trabalhos demonstraram o seguinte, que há uma expansão clonal de linfócitos T, CD4 e CD8 reativos, né, contra lipídios. Então, esses linfócitos CD4 e CD8 são reativos contra lipídios. Olha que interessante isso. Esses lipídios são de origem, né, dos ácidos graxos saturados que estão ali acumulados, que são apresentados na via, né, de uma molécula tipo MHC1, mas, enfim, como se fosse MHC, para os linfócitos TCD8. E tem expansão de clones desses linfócitos TCD8 reativos contra os lipídios. E esses linfócitos TCD8 ativados produzem granzimas e perforinas que agem contra, né, destruindo, induzindo a apoptose dos oligodendrócitos. Induzindo a apoptose, perdão. Com essa destruição, a mielina não vai ser, primeiro tem a destruição da mielina formada, né, e já formada e não vai produzir mais. Então, tem um comprometimento funcional do sistema nervoso. Então, resumindo, gente, ainda, como eu disse, há muito o que se conhecer. Quando a gente pesquisa imunopatogênese da ALD, como eu falei para vocês, a ALD é Immune Response, né, cruzando esses descritores, tem 29 trabalhos. Então, imagine na época, né? Atualmente, pode passar, Vitória? Aqui só para mostrar que há, então, na ALD essa polarização em função da produção de IL-12 pela micróglia ativada, para esse perfil, ó, THELP1, produção de autoprodutor de interferon, TNF, alfa, IL-2, IL-6, IL-1 beta, que são muito inflamatórias, né? Bom, pode passar. Aqui, eu achei muito interessante esse trabalho, que ele é de 2019, e ele mostra o seguinte, só que ainda é experimental, isso eles viram em modelo experimental. Parece que, achei super interessante, que o dano em macrófagos do sistema nervoso central, que são, né, as células da micróglia, são os macrófagos no sistema nervoso, precede a destruição da baía de mielina. Então, é aquilo que eu falei, porque o foco, pelo que eu pude entender, era nos linfócitos. Linfócito TCD8 ativado, linfócito TCD4 muito inflamatório, linfócito TCD8 destrói baía de mielina, e aí está o problema, né, a gravidade. Só que esse trabalho, ele é muito recente, em modelo experimental, eles viram o seguinte, que eles induziram, né, a doença em animais e foram acompanhando, fazendo cortes histológicos, acompanhando a evolução, porque aí dá para fazer um paralelo desses marcadores inflamatórios com a evolução da doença. E eles viram que tem uma disfunção muito grande antes dessa superativação de linfócitos nos macrófagos. Então, macrófagos parecem ser os elementos centrais da patogênese da adrenoleucodistrofia, tá? Então, ainda é experimental e é muito importante, porque se você acha um marcador imunológico, a pergunta é assim, a questão na pergunta, se pode intervir, tem como retardar a progressão? Se essa resposta inflamatória vai levar a uma destruição cerebral e aí a perda funcional, né, com todos os sintomas que isso vai levar, talvez impedindo essa evolução, você possa retardar esse progresso da doença, né? Pode passar, por favor.
Então, é isso que eu queria fazer como um apanhado geral, né, para a gente discutir, e colocando como frase final, gente, o que o Augusto Odônio, pai do Lorenzo, falou, né? Agora, eu não estou muito segura se foi o pai ou a mãe, a Micaela, mas eu tenho quase certeza que foi o pai. Os cientistas estão trabalhando isoladamente em sua própria peça do quebra-cabeça. Isso, para mim, gente, é muito significativo. É muito significativo, e eu trago muito para a realidade, né? Você vê, assim, departamentos, programas de pós-graduação com pessoas, assim, com expertise, profissionais com conhecimento em várias especialidades, em várias áreas, né? Mas muitas vezes é aquele aprofundamento apenas na sua pergunta. Então, você vira realmente um especialista daquele aspecto, o que é importante, é fundamental, mas a gente perde a oportunidade de se relacionar e pegar essas peças do quebra-cabeça que cada especialista aprofundou muito, e começar a juntar para ver o todo, o panorama, né, que é aquela visão holística que a gente fala, e para as nossas relações, né, nas nossas relações, a gente fortalecer a interdisciplinaridade, né? Então, isso eu achei muito interessante, que ele fala, olha, as pessoas questionam, falam assim, você quer saber mais que os médicos, mais que os cientistas? Ele fala, os cientistas conhecem muito, mas eles estão aprofundando na sua própria peça, né? Eu, de fora, talvez tenha, como eu sou leigo e vou estudar tudo, talvez eu consiga ter essa visão mais do todo e conseguir entender, chamar esses profissionais para sim eles conversarem sobre a doença, cada um falando sobre sua especialidade. Gente, eu achei isso sensacional. E na pandemia da Covid agora, eu acho que está oportunizando e, na verdade, está trazendo essa urgência dos cientistas conversarem. Olha, a Covid, ela precisa ser entendida, né? E muita coisa se conheceu em um ano da doença por esse esforço aí internacional, né? Vários profissionais, então ficou, esse esforço possibilitou o conhecimento da virologia, possibilitou o conhecimento dos aspectos da relação vírus-organismo, possibilitou o conhecimento da imunopatogênese, possibilitou o conhecimento clínico, possibilitou o conhecimento de perspectivas terapêuticas, e ainda há muito o que se conhecer. Mas isso foi muito urgente nessa pandemia. Bom, pessoal, é isso que eu queria trazer. Muito obrigada pela atenção. Não sei se me estendi muito do tempo. E agradeço mais uma vez a Lídia pelo convite. Estou à disposição. Foi excelente, professora. Excelente, excelente. Ótimo comentário. Passou pelos assuntos do filme e a da doença. Foi ótimo, ótimo mesmo. A gente está aberto agora a discussões. Quem quiser comentar alguma coisa do aspecto do filme, o aspecto imunológico, está aberto a discussões agora. Só reforçar o agradecimento, Marilé. Imagina, eu que agradeço. Gente, quem quiser pode mandar perguntas no chat, tá? Pode abrir a câmera, abrir o microfone também, né? Fique à vontade. Eu não comentei do tratamento, vou até aproveitar se alguém, né, não sei se é a pergunta, hoje em dia, se o óleo de Lorenzo, né, que ajudou, o Lorenzo viveu 30 anos, né, ele teve um prognóstico, né, pelo tipo da doença que era mais grave, o fenótipo mais agressivo, né, e que viveria 2, né, e com a utilização do óleo, né, não reduziu os ácidos graxos, a doença não progrediu, ela estabilizou naquele quadro, né, até aquele quadro quando o Lorenzo começa o tratamento. Bom, atualmente, então a pergunta e aí, o óleo de Lorenzo, ele é usado, como que é, o que é a terapêutica e tudo mais. Bom,
o que eu tenho visto, mas assim, não tenho esse conhecimento terapêutico aprofundado, né? O que eu tenho visto é o seguinte: atualmente tem 3 tipos de tratamento, né? E depende muito da fase da doença, de quando ela é diagnosticada. O óleo de Lorenzo, pelo que eu percebi, até mesmo por ele, como ele reduz os ácidos graxos, né, de cadeia muito longa, e aí impede esse acúmulo e a progressão. Pois bem, ele vem sendo usado na fase inicial da doença, principalmente quando diagnosticado e a criança, né, o indivíduo ainda é assintomático, e tem muita eficácia porque não evolui, né, não evolui. Eu não vi, assim, na fase grave, assim, o que eles falam de tratamento eficaz, né, com eficácia, assim, de mais de 80% dos casos e tudo mais, é o transplante de células tronco hematopoéticas, aí sim. E também reposição hormonal, né, principalmente se a suprarrenal for bastante afetada. Então, são essas 3 possibilidades. Agora, eu não sei, sabe, gente, combinação terapêutica, esquema terapêutico, enfim, não tenho conhecimento, não. Mas o óleo de Lorenzo é usado até hoje. E muito bacana, gente, que o Augusto Odoni, né, ele não patenteou, ele não quis patentear essa formulação, né, então ele deixou disponível para livre utilização de todos. É até um questionamento no final do filme, né, naquela assembleia lá dos médicos, né, com aquele programa lá das famílias com crianças com ALD, né, e as famílias começam a questionar, poxa, mas por que não está sendo usado? A família Odoni conseguiu reduzir os níveis de ácidos graxos de cadeia longa, fala, mas isso ainda precisa ser testado, aí isso, mas a gente quer usar, começa toda aquela discussão, né. Enfim, a ciência, nós entendemos, né, o aspecto científico e a importância, né, dessa utilização com base, né, e comprovação científica, baseada em estudos e tudo mais, mas é um exemplo muito bacana de que da cultura popular, né, eu penso muito nos aspectos, assim, da fitoterapia, né, que é muito usada, né, na cultura popular e tudo mais. Sabe-se que tem eficácia, mas a ciência ainda olha com um pouco, assim, de desconfiança em relação à fitoterapia. Vários testes são feitos e tudo mais, mas ainda assim não há uma introdução como uma terapêutica, né? Talvez uma terapia complementar e tudo mais. Mas faz parte, né? São os caminhos aí do conhecimento científico. É importante lembrar também dos tratamentos de suporte, né? Como é uma doença progressiva, então eles sempre vão estar ali acompanhando, né? Fisioterapia, tratamento psicoterápico, né? Exato. O filme mostra isso, né? Uma fisioterapeuta fazendo, assim, exercícios, são o tratamento de suporte fundamental. Acho que tem uma discussão também interessante no filme, que é aquela que quando a enfermeira fala que esse menino não pode ficar em casa, ele tem que ser tratado num ambiente, né, que tenha esse suporte, né, mais apropriado, enfim, num ambiente hospitalar. Ela fala, não vou tirar o meu filho de casa, que ela fala para a enfermeira contar histórias para ele, que ele gosta, enfim, ela dispensa a enfermeira e chama o amigo dele, aquele lá, das ilhas, na época que ele viveu lá nas Ilhas Comores, que é aquele que no início do filme dá aquela espada, a luta que Lorenzo teria a batalha, né, que ele teria que vencer. Acho que tem muito simbolismo, né, no filme, eu acho muito bacana isso. Marileia, tem uma pergunta no chat da Ariane, ela pergunta assim, se o óleo de Lorenzo for usado no início do diagnóstico da doença, o paciente pode ser curado ou a doença só não irá progredir?
No Não filme, cura. tinha uma cena em que Desculpa. um menino recém-diagnosticado com a patologia começou a usar a formulação e teve melhoras nos sintomas. Tá. O óleo não cura, tá? E nenhuma, pelo que eu pude entender, por exemplo, de todos os tratamentos, né? Mas o transplante, por exemplo, de medula óssea, né? Mesmo o transplante de medula óssea, por exemplo, ele tem uma eficácia e nem é em todos os pacientes que fazem o transplante. Mas falando especificamente do óleo de Lorenzo, ele não é curativo, não. Ele só contribui com a redução dos níveis dos ácidos graxos, mesmo porque é uma doença genética, né? Redução dos níveis de ácidos graxos, e como não vai haver esse acúmulo, todas as alterações metabólicas e inflamatórias, né, decorrentes desse acúmulo, elas vão estar reduzidas também. Então, é uma redução com eficácia, principalmente no início, quando diagnosticado no início, como você colocou. Mas muito interessante é que Lorenzo já estava numa fase muito avançada, né? Muito avançada. E ainda assim, a doença, ela estabilizou, ela não progrediu, né? Ele viveu ainda, né, muitos anos depois, com a doença no mesmo nível, no mesmo estágio de quando ele começou a consumir, né, o óleo, essa formulação, que ficou conhecida. Por se tratar de uma doença genética, é meio complicado falar de cura, assim, num fármaco, né? É complicado por ser genético, então... Mesmo com o transplante, né? Porque essa substituição, imagina, ela não vai ser 100%, né? Então, mesmo com o transplante, você tem que ter outras medidas de suporte também, né? Mas um dos tratamentos, né? O que eu pude perceber é o de escolha, né? Agora, também não sei falar qual, por exemplo, em qual estágio, se o paciente em qualquer estágio pode fazer o transplante, enfim, o sucesso está associado com o estágio evolutivo da doença, e também não sei detalhar muito da terapêutica, não, tá? Mas é muito interessante. E, gente, discutir imunologia nesse contexto eu acho muito bacana, né? Porque traz mais para a vida real, né? Traz mais para o real, a gente se sensibiliza mais, e porque você se emociona. Então, acho que tem vários fatores relacionados, o fator afetivo, emocional, você se identificar com o drama daquela família, né? Eu acho isso muito bacana, sair da academia, de todo o academicismo, né? Do formato, e fazer essa discussão num outro contexto. Acho muito legal. Acho que a Júlia está perguntando aqui, né? Vocês vão ler, meninas? Ela perguntou se o óleo é eficaz no tratamento da doença na idade adulta. Aqui foi Daniele, mas olha, eu já respondi Daniele, mas tem Júlia antes, tá vendo? Sim, verdade. Se o óleo é utilizado hoje em outras doenças. Então, Júlia, eu não sei te dizer, assim, de verdade, não sei, né, não, até mesmo na ALD, eu nem sei te falar, assim, o que eu percebi é que não de ampla utilização, né, depende da situação. Agora, em outras doenças, aí entra numa esfera, assim, de total desconhecimento meu mesmo, viu? Vou ficar te devendo essa. Aí é de Daniele, né? Isso. Ela perguntou sobre a utilização da doença na fase adulta, né? A doença na fase adulta, Daniele, eu não sei te falar, mas tem uma coisa interessante, que a doença na fase adulta, quando ela, né, manifesta na fase adulta, ela tem um fenótipo distinto, que é aquela AMN, né, que até essas siglas são super, que é
como é que chama? Que é a de adreno, né? A mieloneuropatia, que é a ALD do adulto, né? Nesse caso, há uma destruição do axônio. Então, assim, eu não sei te falar se teria eficiência, ela é até mais branda, se comparada, o fenótipo cerebral, ele é o mais grave, não há dúvidas, né? Então, Lourenço teve o fenótipo mais grave, e essa ALD do adulto, eu não sei, tá? Meu pensamento, mas não sei te dizer se usam, que seria importante em função, porque independente do fenótipo, a causa é a mesma, né? Então, essa redução dos ácidos graxos de cadeia longa, né, de cadeia muito longa, saturados, e que o óleo, essa formulação oleica, ele faz isso, eu acho que seria importante sim, mas, assim, essa questão terapêutica, eu não consigo aprofundar em hipótese alguma, eu não vou me arriscar, tá? Peço desculpa para vocês, mas tratamento eu não saberia dizer, mas eu creio, opinião, que sim, mas não sei. Chegou mais uma. Vou fazer a pergunta. No caso, no filme, tinha um amiguinho do Lourenço que estava fazendo uso do óleo de Lourenço. Aí, nesse caso, ele pode tratar ou evitar o aparecimento dos sintomas da doença? A pergunta da Cleonice. No caso, tinha um amiguinho, deixa eu ver, que estava fazendo uso do óleo. Aí, esse amiguinho, aí eu não me lembro disso no filme. Ele não tinha, como que é? Retardar ou evitar. Tá, tudo bem, agora eu entendi. Como eu falei no início, o que eu tenho visto é o seguinte, na fase assintomática, parece que a eficácia do uso, ela é maior, né, na fase assintomática. Então, se diagnosticada, é até um negócio interessante, me lembrem de falar do diagnóstico precoce, por favor. Então, finalizando aqui, eu falo do diagnóstico precoce. Então, na fase assintomática, você ainda não tem os sintomas relacionados ao acúmulo dos ácidos graxos. Então, retarda, agora, evita, eu acho que evita, porque se os níveis ficarem normais, então, se persistentemente os níveis desses ácidos graxos normalizarem, você não vai ter o acúmulo, não vai ter o processo destrutivo, né, inflamatório, em adrenal ou no sistema nervoso central, e aí você não tem os sintomas. Então, a meu ver, evita sim. Aí, repito, se esse uso do óleo persistentemente provocar essa redução, esse uso constante do óleo provocar essa redução persistente nesses níveis, tá? Evita o quê? Evita a clínica, mas o distúrbio, né, enfim, genético, claro, né, esse indivíduo vai ter para sempre. Então, qualquer mudança aí nessa dieta, ou mesmo no metabolismo, enfim, pode fazer com que, a meu ver, ocorra essa manifestação, tá? Então, assim, eu acho que evita sim, tá? Então, essa questão terapêutica, percebam, tudo meu aqui essa questão terapêutica, eu tô indo na minha opinião, tá, gente? E sobre o diagnóstico, então, se vocês me permitirem falar, é o seguinte, essa doença, né, ela não é rastreada, não era, né, rastreada pelo teste do pezinho, né, que faz esse rastreamento de várias doenças genéticas e tudo mais, né, mas me parece que entrou há um tempo no teste que eles chamam de teste da bochechinha,
Então, parece que essa doença é rastreada, se tiver, a meu ver, agora também sobre esse rastreamento, qual a indicação, enfim, a meu ver, se tiver já algum caso familiar, aí faz essa busca, né? Mas eu acho que ela não é rastreada normalmente. Agora, eu também não sei dizer, porque há pouco tempo teve uma mudança, foram incluídas não sei quantas doenças no teste do pezinho, né? Eu não sei se ela foi incluída, e se eu até tinha pensado em olhar e acabei me esquecendo, tá? Se a LD foi incluída nessas doenças rastreáveis aí, pelo teste do pezinho que faz, né, quando a criança, assim que a criança nasce. Tem uma outra pergunta da Camila, e ela pergunta assim: se usado o óleo de Lourenço com o aparecimento dos primeiros sintomas, é possível que esse paciente tenha uma vida normal e com menos cuidados, se comparado à progressão da doença, sem o uso do óleo ou a um diagnóstico tardio? Pois é, Camila, eu não sei se só o uso, né? Eu acho que seria uma resposta simplista, né? Eu falar aqui para vocês, né? Ainda mais que em se tratando de terapêutica, né? Que é clínico, seria uma resposta simplista eu falar assim, olha, usar o óleo, né? O uso do óleo de Lourenço, ele tem essa função de retardo, evitar os sintomas e a criança tem uma vida normal, né? Eu acredito que essa recomendação, inclusive esse esquema terapêutico, essa prescrição médica, né, da melhor terapia, acho que vai depender de cada caso. E mesmo porque há distintos fenótipos clínicos da doença. Mas vamos pensar nesse fenótipo, que é o caso do filme, né, do Lourenço. Se rastreável, então estou pensando aqui desde o início, né, se rastreável e identificado, aí eu acho que sim, dá para prevenir a manifestação clínica, por quê? Com o óleo de Lourenço e outros esquemas, né, e outras intervenções terapêuticas. Porque, repetindo, né, o óleo de Lourenço, ele vai fazer essa redução dos ácidos graxos de saturados, de cadeia longa, que eles são os intermediadores, os mediadores dessa resposta inflamatória que vai levar à destruição. Só que eu não sei te dizer se seria só essa redução, né, numa doença genética com tamanho significado, se só a utilização do óleo, isso teria uma eficácia. Então, assim, não sei, acredito que é uma perspectiva, porque ele é realmente usado até hoje, ele é realmente usado, só que quando a gente lê sobre tratamento, a gente lê vários tratamentos. E, muito bem dito, depende como eles colocam, né, de uma série, a escolha terapêutica depende de uma série de combinações, né, diagnósticas para entender o conhecimento dessa doença naquele indivíduo ainda que não manifestada, né, ainda que não clinicamente manifestada, a doença pode estar subclínica, né, o indivíduo não tem sintoma, mas tem alterações ali em nível molecular, que vai levar a algumas funções. Então, assim, eu não sei, eu fico com medo de dar uma resposta sem ter o conhecimento aprofundado clínico e ser muito simplista, né? Eu acredito que tem uma importância muito grande, porque até hoje ele é usado. Agora, se só ele, como, quais os outros, né, tratamentos, aí eu já não conseguiria dizer, tá? Como você mesmo falou, né, Marileia, é uma fisiopatologia muito complexa, né, que vem ali vários fatores, né,
Então, E tem um aspecto metabólico, né, gente? Como Isso. é uma desordem inata do metabolismo, a gente tem que pensar todas as alterações metabólicas em função da falta dessa proteína que faz esse transporte, porque aí a gente pensa assim, tudo bem, não vai ter o metabolismo, a oxidação, né, o metabolismo desses ácidos graxos. Só que os produtos do metabolismo desses ácidos graxos entram em outras vias metabólicas, né? Então, assim, é uma doença que está ligada ao metabolismo e o excesso dessas moléculas vai levar a uma inflamação. Então, ela é metabólica e inflamatória, né? Nesse caso, a gente classifica ela como aquelas doenças de acúmulo ou só de alteração em erro inato do metabolismo? Desordens inatas do metabolismo que levam ao acúmulo. Uhum. Né? Essa alteração nesse gene vai levar ao acúmulo por não ser metabolizado. Certo. Mas vale a pena destacar isso, que outras vias são comprometidas, né? Uhum. Acho que tem a pergunta aqui, de Lohane. E depois tem Bianca com a mão levantada. Aqui, Lohane. A Lohane pergunta assim, Pode ler, por favor. Ela pergunta, no filme, uma das enfermeiras afirma que o Lorenzo não teria mais a capacidade de compreender a história que ela estava lendo. Podemos considerar essa afirmação ou ela estava equivocada? Lohane, a mãe acredita, assim, fielmente que ela estava equivocada. Você lembra no final? E ela fala, ele gosta de ouvir histórias e música. Não sei se você lembra, no final, ela começa a perguntar para ele, né? Você está sentindo esse dedo? Esse é o dedo indicador? Esse é o dedo... E ele começa a piscar, respondendo, né? Então, ela começa... ela fala, ela argumenta, a mãe, né? E a gente não vai nunca discutir com uma mãe, né? E ela fala assim, ele percebe as histórias, né? Ele gosta de histórias, ele gosta de ouvir música, né? E ela diz isso, né? Que ele tem reações quando ele escuta histórias e ouve músicas. Então, ele pisca, ela pergunta, você está gostando, né, da música? E ele começa a responder, né? É uma forma dele interagir, né? Eles acreditam nessa interação dele, né? Bom, então, não dá para afirmar, né, Lohane, mas ele realmente começa a responder a alguns estímulos. Então, isso é uma grande evolução, dada a gravidade da doença e do quadro, né, em que ele já estava. Eu até acredito que no caso de Lorenzo, agora é uma opinião minha de um outro aspecto que me veio aqui agora, uma das coisas que talvez tenha ajudado a uma evolução mais rápida nele tenha sido a terapia imunossupressora, né, com corticoide, que na época era experimental, né, e ele e a mãe até diz, né, essas terapias não estão dentro, aí que eles começam a procurar, porque são muito agressivas. Então, ele tá naquele quadro, assim, né, coitado. E depois daquela terapia, experimentando essa terapia, ele tem uma evolução, né, ele já começa a perder os movimentos e tudo mais, né. Então, o médico mesmo diz, né, ele fala, olha, é experimental, essa terapia, ela é experimental, mas pode dar certo. Mas também pode ter um efeito desfavorável, né? E no caso de Lorenzo, em função, né, do que a gente entende da resposta inflamatória, da fase que ele estava naquele momento, né, já estava com esse envolvimento neurológico, enfim, isso pode ter ajudado a evoluir
mais rapidamente o quadro, né? A gravidade aumentando. A gravidade. Mas é um filme muito bonito, né, gente? Muito tocante. E de 1992, quantos anos tem esse filme, né? E é super, assim, toda vez que a gente assiste, eu já assisti há anos o filme, já assisti várias vezes, voltei a assistir, porque a gente esquece, né, passagens importantes e tudo mais. Por exemplo, esse aspecto simbólico que eu falei com vocês, para mim foi muito forte, me chamou a atenção agora, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E, sei lá, acho que final do ano passado eu assisti o filme, não percebi. Então, toda vez você vai vendo, né, assim, como o uso das músicas, né, os recursos de iluminação, como isso ajuda a despertar essa sensibilidade nossa e a gente entrar mais na história. Por isso que um filme é muito bacana para a gente discutir as coisas, né? E assim, a gente poderia discutir o Óleo de Lorenzo, né, o filme, sob o aspecto, assim, médico, ético, sob o aspecto da ciência, sob o aspecto da cultura popular, sob o aspecto um monte de coisa, né? Um monte de visão. A gente está discutindo aqui o aspecto imunológico, mas o filme traz essa diversidade de possibilidades para a gente, né? Então isso é muito interessante. É vida real, né? Muito bacana. A vida real é bem complexa, né? Ela não cabe em uma caixinha só e resolveu tudo, né? E às vezes eu costumo dizer, e eu acredito muito nisso, né? O meu orientador de doutorado, professor Nelson Vaz, ele falava assim, tudo que é dito por um observador a outro observador, né? Porque que ele usava, né, essa frase para nos falar sobre a imunologia. Então, o que é dito sobre resposta imune, o que a gente sabe sobre resposta imune, é baseado, né, consequência de uma pergunta feita por um observador que criou uma hipótese e foi comprovar a sua hipótese e fez uma pergunta para o organismo, né? Bom, só que tem um monte de outras coisas que o organismo está respondendo que você não perguntou. Então, nós estamos perdendo muitas respostas do organismo pela nossa capacidade limitada de perguntar. E a nossa pergunta, ela está baseada, claro, na nossa experiência. Eu não vou perguntar coisas, né? Enfim, estou estudando imunologia e vou fazer perguntas para o organismo, né, de bioquímica. Não, eu vou na minha especialidade. Então, dessa maneira, eu acabo desconectando o sistema imune do todo, do organismo, e vendo o sistema imune como uma entidade à parte. Aí, depois que eu entendo ele como uma entidade à parte, eu volto ele para o organismo. Só que, assim, nós vamos perder muita coisa nisso, muita informação. Né? Por isso que eu falo, você tem muita participando da autopoiese, da homeostase do organismo, está participando, né, do metabolismo, está participando da integridade do organismo, está participando do funcionamento do organismo como um todo, né? E conhecer essa fisiologia, a meu ver, há muitas perguntas sobre a fisiologia do sistema imune para a gente entender isso em profundidade, que a gente precisa fazer para compreender melhor as doenças. Então, acho que muitas vezes a gente fica nas doenças assim, sem respostas, né? Estou falando no aspecto imunológico, da imunopatogênese e tudo mais, porque nós não compreendemos muito a fisiologia da atividade imunológica. Então, eu achei isso muito importante, né? Então, essas perguntas, a gente precisa estar muito atento, e muito atento no que o organismo está respondendo, aumentar as possibilidades, seja através de ferramentas, técnicas, né, metodologias, para que a gente amplie e cada vez faça mais conexões, para ver mais coisas da atividade imunológica, né? E não um parâmetro, por exemplo, vou medir citocinas, inflamatórias, atividade de células, e ponto final, né? São parâmetros para a gente ver inflamação, né? Mas há muitas outras,
né, outros parâmetros, vias da atividade metabólica dos linfócitos quando ativados. Eu estou vendo a célula ativada lá no final, né? Esse processo da ativação, essa comunicação celular é muito importante, gente. A comunicação celular é muito importante, como as células trocam informações. Então, acho que falta muito da fisiologia do sistema imune para a gente entender, né, e aprofundar aí nas doenças. Bom, excelente hoje, né? Acho que hoje a nossa discussão rendeu, a gente trabalhou muitos pontos, né? Muito bom quando a gente sai da imunologia, né? Que nem você falou, fechadinha, e entende que a vida é dinâmica, né? E é complexa. Então, acho que hoje, mais do que aprender imunologia, a gente aprendeu sobre a vida, sobre a ciência, né? Sobre a aplicabilidade disso na prática, né? E no momento, como você mesmo comentou, né, Marilene, é mais que oportuno, né? Mais do que oportuno para a gente fazer esse tipo de discussão, né? Bacana, eu acho essa proposta muito legal. E fico feliz que vocês tenham, né, tocado a proposta, e é bem interessante. Professor Valdemar, gostaria de falar? Eu não posso deixar de acabar, né, o Cinemundo de hoje sem agradecer a Marileia. Eu que agradeço. Eu só lamento de nunca ter sido aluno dela. Eu acho que quem é aluno dela, eu acho que tirou a sorte grande, porque sou eu. Cada vez que eu ouço a Marileia falar de alguma coisa, a minha admiração cresce ainda mais. Isso, assim, é sincero mesmo, sabe? E é recíproco, Valdemar, saiba disso, do fundo do coração. E eu falei no primeiro Cine Imuno, vou falar agora de novo, que a criação, né, desse evento pela Lídia foi uma ideia da Marileia. A gente trabalhava isso nas nossas aulas de imuno, mas ela levou a ideia para a gente fazer isso dentro da Liga, e aí está acontecendo, né? Então, assim, a ideia está sendo colocada em prática. Então, hoje foi o segundo. Hoje ela falou muito, né, comparou algumas coisas com a esclerose múltipla, e a gente tem um filme para discutir no Cine Imuno sobre esclerose múltipla, que é o filme 100 metros. Então, assim, é muito bom a gente, pelo menos assim, eu adoro cinema. Eu também. E adoro imunologia. Então, é uma combinação perfeita. Nossa, para mim eu fico o dia inteiro. Muito legal também. Eu também, eu fico assim, gente, nossa, eu olho e falo, meu Deus, eu falei demais, o povo deve estar cansado, não aguenta mais. Valdemar, mas eu também não posso deixar de falar que, assim, gente, é sério, eu acho que quem tem oportunidade de conviver com o Valdemar, não só como professor, como pessoa, assim, tem uma riqueza, eu acho que, além de conhecimentos, de vida, uma pessoa que me inspira muito, Valdemar, assim, aquela pessoa do fazer, sabe, assim, ele busca. Eu, às vezes, coloco tanto empecilho, esse negócio é difícil, isso é complicado, isso é muito burocrático, isso. Quando eu vejo, o Valdemar vem com o negócio pronto, organizadíssimo, sabe, eu falo, meu Deus, além, então, assim, é um aprendizado pessoal, que é uma pessoa, assim, maravilhosa, é um aprendizado profissional, né, a linha de pensamento do Valdemar, né, a construção científica dele, os projetos, né, que ele vem propor para a gente fazer e ter uma parceria com ele é um grande prazer, é diferente da minha linha, né, que eu vivi de laboratório e tudo mais, isso amplia muito, eu não tinha esse tipo de experiência, então isso vem ampliando muito a minha forma de pensar a imunologia, que a gente pode ir para outros caminhos, né, e isso dá muito certo. Então, é um grande prazer ser parceira do Valdemar, e eu aprendo muito. Então, tudo de verdade, Valdemar, é recíproco mesmo.
E concordo com vocês, juntar cinema com imunologia é uma coisa, assim, para mim é um prazer imenso, né? Então, vocês fazerem o Cinemuno, eu acho assim, nossa, eu fico muito feliz de estar dando certo, né? Agradeço aí. Hoje a gente teve o privilégio de contar com os dois incríveis, né? Tanto Marileia quanto o Valdemar, então foi muito agradecedor. Eu vou tentar participar os sábados, normalmente para mim é um pouco difícil por causa de filho pequeno, né? E é o dia que, como a gente tem trabalhado muito, né, Valdemar, eu falo que a gente está no online full time, porque realmente é o tempo todo, é o dia inteiro, você vai até a noite, e muitas vezes entra a madrugada e tudo mais. Então, no final de semana, eles ficam, mãe, não vai fazer nada não, mãe, é comigo, é com a gente aqui. Então, eu vou tentar participar de mais, viu, de verdade, e, nossa, eu vou ficar muito feliz se eu conseguir, tá? Então, já justifico aqui a minha participação, mas juro que vou tentar. E o próximo é esse da esclerose múltipla? Você já tem a programação? Não sei, porque a gente alterou um pouco, né? Ah, tá. O próximo é o Rei do Show. Entendi. Mas eu vou deixar o convite aqui, aproveitando, ainda tem muita gente aqui na sala. Quarta-feira nós vamos fazer imunidade em foco. O tema vai ser alergias e imunidades, né? E a gente vai dar um foco em alergias alimentares. Então, quarta-feira no YouTube. Já fica o convite para todo mundo. Daqui a pouquinho a gente já está divulgando lá também nas redes. E no mais, agradecer, né? A presença de todo mundo que participou, de todo o público. Foi muito bom. Qual o horário do Imunidade em Foco? 20 horas, Vitória, me corrija, por favor. 19 ou 20? 19. Aí a gente vai divulgar direitinho para vocês. E agradecer a todo mundo que ficou aqui para a discussão, quem participou, e muito, muito obrigada de coração para a Marileia e para o Valdemar também. Muito obrigada, gente. Muito obrigada por ter colocado, viu, Marileia? Foi excelente o seu comentário, foi ótimo. E agradeço ao pessoal que estava aqui também com a gente. Fica o convite para o Cinemuno do próximo, né? Nosso próximo Cinemuno, que vai ser realizado também. A gente vai estar divulgando. E também para a Imunidade em Foco, quarta-feira, como a Karina falou. No mais é isso. Tenha uma boa noite, tá? Muito obrigada pela presença e até o nosso próximo encontro. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Valdemar, Vitória, Karina. Obrigada pelo contato, viu? Boa noite a todos, excelente final de semana. Até mais.